Fala galerinha do nono ano, espero que o senhor esteja acompanhando a nossa viagem sobre evolução, né? Já falamos então, por exemplo, sobre as teorias de Lamarck e Darwin, certo? Falamos também sobre a questão da árvore filogenética, falamos sobre as evidências da evolução e hoje, tá? Nós vamos falar sobre a evolução humana. Nós ainda temos uma última parte que é da evolução, que nós vamos falar, por exemplo, sobre as características que se mantêm, né, no indivíduo, né, que envolve também, por exemplo, a evolução artificial. Então nós vamos citar sobre isso ainda, beleza? Mas primeiramente hoje nós vamos citar sobre a evolução humana. Vamos dar destaque sobre como aconteceu essa evolução, como os humanos, nós humanos, né, nos transformaram, né, nesses indivíduos que hoje habitam o planeta. Hoje nós vamos dar um destaque então sobre a questão das características da evolução humana. Vamos lá então? Vamos acompanhar então comigo aí. Então soltando a imagenzinha para a gente poder acompanhar, pessoal, vamos lá. Então primeiramente, pessoal, você tem aqui a questão da evolução humana. A primeira coisa que se dá na evolução é a questão, tá, dos primeiros hominídeos, ou seja, os primeiros indivíduos da espécie. Aqui nós temos exatamente o período quando surgiu, tá, os seres humanos, tá? Você pode colocar exatamente os Australopithecus, tá? Que tem cerca de 6 a 2,5 milhões de anos, tá? Isso não é uma coisa muito exata porque a gente tem algumas variações de novas espécies que foram descobertas, né? Então o ser humano surgiu exatamente isso, de 6, tá, a 2,5 milhões de anos. Então você tem aqui os Australopithecus, tá? E depois você teve o que? O desenvolvimento. Nesse caso, tá? Depois de alguns períodos você teve o que? Uma evolução principalmente em relação ao crânio humano. Isso é o que dá a mais evidência, tá, das modificações das espécies até chegar no indivíduo mais evoluído. Mas para a gente poder citar qual foi uma das características que deu essa transformação da espécie humana, vamos falar sobre cada um deles, tá? Dando destaque sobre algumas características que surgiram ao longo das eras, tá? Desde quando surgiu os primeiros até o Homo sapiens, o mais moderno. Tranquilinho? Então vamos lá, continuando. Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo, né, da questão da ancestralidade dos seres humanos. É uma árvore filogenética que exatamente mostra a questão, por exemplo, dos primatas, né, os lêmures, né, primeiramente, os macacos do Novo Mundo, né? Nós tivemos aqui, então, por exemplo, goleira, chimpanzé, que é mais semelhante geneticamente com o humano, né? E finalmente os seres humanos. Mas todos tiveram o quê? Tiveram uma origem de um primata ancestral. Então, à medida que foi tendo algumas modificações, né, também no ambiente, como a gente estudou, né, deu o surgimento dos indivíduos modernos, tá? Lembrando que aqui, ó, você tem, ó, todos os indivíduos, tá vendo, ó, tiveram um ancestral comum, então herdaram características dos primeiros primatas, tá? Lembrando que os lêmures, ó, eles são os que têm mais proximidade com os primatas ancestrais. A gente aprendeu isso lá na nossa outra aula, né? Então você pode perceber que eles são os mais próximos, tá vendo? E assim teve algumas modificações. Tranquilinho? Então vamos lá, continuando então aqui sobre a questão da espécie humana em si, né? Então aqui, pessoal, nós temos várias ramificações que envolvem a questão da origem da espécie humana. Eu quero que vocês prestem atenção sobre essa ramificação. O primeiro que nós temos aí, os Australopithecus, tá? A expressão em latim, pessoal, significa, por exemplo, macaco do sul, tá? Pois os seus fósseis foram encontrados no sul da África, beleza? Então eles foram encontrados lá, primeiramente no sul da África, beleza? Então os Australopithecus. Eles tinham a postura ereta e eram bípedes, tá? No entanto, os seus longos braços também eram utilizados para se pendurar em árvores. O volume do seu cérebro era semelhante ao de um chimpanzé, tá? Então aqui você teve o Australopithecus. Tranquilinho? Pois bem, depois nós tivemos aqui, ó, o Homo habilis, tá? Então, dois aqui nós tivemos o Homo habilis. O Australopithecus, então, você teve aqui, ó, duas ramificações, tá? E aqui nós temos o Homo habilis, tá?
Olha o que acontece no Homo habilis. No Homo habilis, pessoal, nós tivemos, por exemplo, na verdade, o Homo habilis, a expressão, né, significa homem habilidoso, tá? Então, exatamente isso, homem habilidoso. Seus fósseis foram descobertos no sul e no leste da África, tá? Sendo um dos primeiros membros do gênero Homo, tá? Então, foi um dos primeiros gêneros, o primeiro indivíduo do gênero Homo. Capacidade do Australopithecus, pessoal, do Homo habilis, né? Tinha caixa craniana maior e dentição menor. E acreditava-se que o indivíduo dessa espécie tinha sido os primeiros a produzir ferramentas a partir de rochas. Hoje já se sabe que eles já eram construídas anteriormente. Pesquisas realizadas, né, em fósseis encontraram que no Quênia afirma que a espécie, né, já produzia ferramentas há mais ou menos 3,3 milhões de anos. Beleza? Então aqui nos Homo habilis, perdão, né? Então no Homo habilis. Muito bem. Pois bem, continuando então, o outro nós temos aqui, o terceirozinho aqui, é o Homo erectus, tá? O Homo erectus, pessoal, uma expressão latim, né? Que significa o Homo erecto, né? O homem ereto. Seus fósseis foram encontrados, por exemplo, no norte e no leste do sul da África e da Ásia. Foram considerados a primeira espécie do gênero Homo a se expandir além do continente africano, ou seja, o Homo erectus foi aquele que começou a se espalhar além do continente de origem, beleza? Os indivíduos dessa espécie construíram ferramentas mais elaboradas, sendo ágeis, caçadores, né? A proporção do corpo e a postura eram mais semelhantes aos dos humanos atuais, e evidências mostraram que eles foram os primeiros hominídeos a apresentar o domínio de manipular o fogo, tá? Domínio de manipular o fogo, isso que vocês entendam aí. Belezinha? Muito bem. Finalmente, nós tivemos então aqui, ó, a questão, né, de outro ancestral humano, que é o Homo neanderthalensis, né? O Homo neanderthal. A expressão latim significa Homo dinernes, né? Também conhecido como Homo neanderthal. A espécie ganhou esse nome porque os primeiros registros dela foram encontrados no Vale Neandes, né, na Alemanha. Os indivíduos dessa espécie espalharam-se na Europa pelo sudeste e o centro da Ásia. Sua caixa craniana era o mesmo tamanho que a nossa, tá? Do mesmo tamanho que a nossa. Eles eram os mais sofisticados na construção, por exemplo, de ferramentas do que os seus antecessores. Foram os primeiros, pessoal, a fazer suas roupas, tá? Necessários o quê? De ambientes frios, onde habitavam, né? Então ele era necessário por conta disso. Eram excelentes caçadores, além de saberem o que? Manusear o fogo, né? Evidências mostram que também foram os primeiros a enterrar os seus mortos e apresentar o comportamento simbólico, além de provavelmente desenvolver uma linguagem. Então aqui você já estava começando a ter um desenvolvimento de uma linguagem, tá? E eles enterravam os seus mortos. Belezinha? Muito bem. Muito bem, pessoal. E finalmente nós tivemos o que? O Homo sapiens, né? Então, Homo sapiens, a expressão latina que significa homo sábio, né? Essa espécie teve origem na África e se dispensou para todos os continentes do planeta. Suas ferramentas e seus utensílios eram mais complexos, especializados, tá? Para cada tipo de uso. Além de controlarem o fogo, os indivíduos dessa espécie também desenvolveram a agricultura, a pecuária. Seu crânio é evidencialmente do cérebro com região de fala desenvolvida, permitindo a ampliação da interação da relação social. Foram os primeiros, pessoal, a alterar o ambiente intencionalmente de maneira significativa para se beneficiar, tá? Tecnicamente, o que? Através da sua cultura e tudo mais. Então aqui nós temos, por exemplo, a questão dos Homo sapiens, que somos nós, né? Então, seres humanos que possuem aparência bastante diversificada, né? Então, existe, por exemplo, vários indivíduos, né? Você pode encontrar, por exemplo, o europeu, o asiático, tá? Mas foram os primeiros aqui que tiveram essa característica, né?
de ter essas modificações do ambiente ao seu favor, o Homo sapiens. Beleza? Tranquilinho então, pessoal? Muito bem. Então espero que vocês tenham pegado aí essa questão das características do Homo sapiens, tá? Então, pessoal, essa foi uma das partes da questão da evolução da espécie humana. Espero que vocês tenham entendido aí. Nós continuamos, tá? A nossa próxima aula falando sobre a questão da evolução artificial, encerrando a nossa trajetória da evolução. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula, tá, galerinha? Tchau, tchau!